Então, sempre que eu tenho dois pontos e eu tenho uma distância entre esses dois pontos, tá? Dentro dessa distância, a partir dessas determinadas informações, eu consigo encontrar o ponto médio, tá? O que seria o ponto médio? Seria aquele ponto que está exatamente ao meio, tá? Daquelas duas distâncias. É o que nós chamamos de equidistante. Daquele ponto até uma extremidade tem a mesma distância da outra extremidade, tá bom? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Nós vamos ler e resolver juntos. Então, olha só. No plano cartesiano, os pontos A e B representam duas casas de uma propriedade rural. Deseja-se perfurar um poço equidistante. O que quer dizer esse termo aqui? Equidistante. Quer dizer que tem a mesma medida, tá bem ali naquele equilíbrio, tem a mesma medida, tanto do ponto A quanto do ponto B. De maneira que essa distância seja a menor possível. Quais devem ser as coordenadas do ponto M, tá? Ponto M seria o meu ponto médio. Onde o poço deve ser construído? Tá. Então, para resolver esse problema, temos que determinar o ponto médio. Então, aqui eu tenho a representação para a gente entender o plano cartesiano. E dentro do plano cartesiano, eu tenho a representação do ponto A e do ponto B, tá? E as duas casinhas, tá? As duas propriedades. Então, nesse caso, se a gente fosse analisar, precisaria furar um poço no ponto médio desse segmento. Ou seja, algum ponto que vai estar na mesma distância de A e a mesma distância de B, tá? Ah, eu poderia marcar aqui, por exemplo, esse ponto aqui? Não, não poderia, porque não tá equidistante, não tá a mesma distância de A. Olha aqui, estaria mais pertinho de B, bem longe de A, então não poderia marcar aqui. Ah, eu poderia marcar aqui? Não, também não poderia, né? Mesmo caso, não tá equidistante. Equidistante, eu tenho que lembrar o seguinte, tem a mesma medida, tá? Tá exatamente ali no meio mesmo, tem a mesma medida até chegar nos extremos. Para isso, eu tenho uma formulinha? Tem uma formulinha própria, lógico. Mas, se eu não quiser decorar a fórmula, eu posso relacionar com algum conhecimento que eu já tenho, alguma coisa que eu já sei? Sim, eu posso relacionar com algum conhecimento que eu já tenho, tá? Então, antes da gente partir para os cálculos, vamos analisar juntinho, vamos pensar. Na escola, quando os professores calculam aí a média do bimestre, como eles calculam? Ah, por exemplo, se o professor deu 4 atividades avaliativas, então, para calcular a média, ele vai somar a nota das 4 atividades e dividir por 4, né? Porque foi o número total de atividades que ele deu. E o ponto médio, não lembra? Média, tá? É o mesmo raciocínio, só que eu tenho a média de 2 pontos. Então, para mim calcular o ponto médio, tá? Então, geralmente, a gente tem as coordenadas do ponto médio, tá? Para mim calcular as coordenadas do ponto médio, eu não tenho 2 pontos, o A e o B? Então, eu vou somar o x, as coordenadas do x, e dividir por 2. Aqui, ó, para vocês visualizarem. Quais seriam as coordenadas do y no ponto médio? Somar as coordenadas do y e dividir por 2 também, certo? Então, nesse caso, como iria ficar? Para a gente conseguir calcular, não é o ponto médio?
eu tenho que somar as coordenadas, não é? Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar as coordenadas do ponto. Primeiro de tudo, é identificar as coordenadas do ponto. É só então, no segundo processo, calcular o ponto médio, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, se a gente parar para olhar, quais são as minhas coordenadas do A? Ponto A, ó. Se a gente parar para pensar, ele tem -2 pro X e 5 pro Y. O meu B, identificando as coordenadas, ó. 6 pro X, porque primeiro sempre é a coordenada do X, e 1 pro Y, tá? Tendo as coordenadas identificadas, agora eu vou calcular o meu ponto médio, tá? Então, o meu X do ponto médio. O que é o X do ponto médio? Eu vou somar as minhas coordenadas do X e dividir por 2. O que é o Y do ponto médio? Eu somo as coordenadas do Y e divido por 2. Então, vamos lá. Como que vai ficar o X do ponto médio? -2 mais 6 dividido por 2. E o Y do ponto médio? Cinco mais 1 dividido por 2. Tá? Então, vamos lá. Devo 2, pago 6, continuo com 4. 4 dividido por 2, 2. E o Y do ponto médio? 5 mais 1, 6. Dividido por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Portanto, né? O que é o meu ponto médio? Coordenada x e y. Coordenada x do ponto médio, 2. Coordenada y do ponto médio, 3, tá? Então, meu ponto médio nesse exercício seria o ponto 2 para o x e 3 para o y. Vamos representar ele aqui. Ó. Aqui, ó. 2 para o x e 3 para o y, tá? Então, aqui vai ser o meu ponto médio. Seria exatamente nesse ponto onde deveria ser construído o poço, tá certo? Alguma dúvida?